glória a Deus, graças a Deus. Que bênção! Não saia daí, estamos aqui trazendo para você um devocional e hoje é assustador, hein? Se eu fosse você, eu assistiria. Igreja Evangélica Geração Peregrinos, derrubando muralhas, preparando o caminho do Senhor. Que maravilha! Muita gente aqui, dezenas de pessoas aqui. Fique aí, não sai daí. Tem uma palavra forte para você, tá? Eu quero que você deixe o seu comentário. E é muito importante para nós. Deixe o seu comentário aí. Deixe o seu comentário. Fazendo assim, nós vamos poder fazer mais e melhor. Tá bem, meu irmão? Forte abraço. Desde já que o Senhor Deus te abençoe. Nós estamos aqui porque nós pensamos o seguinte. Tem muito vídeo aí de esporte, notícia, muito vídeo de acidentes, tragédias e muito vídeo bom. Você pode inscrever-se no canal Pregador Fagundes, _Uruguaiana, você vai encontrar um conteúdo bíblico de uma maneira simples, tá, irmão? Sempre dentro do contexto para auxiliar você aí no seu dia a dia, tá bem? Olha aí, ó, mais pessoas chegando, estamos aqui em mais uma live e eu quero dizer para você que a nossa intenção aqui é ajudar de uma maneira ou de outra. A verdade é que nós estamos fazendo, nós não estamos de braço cruzado. Tem muitas maneiras de fazer a obra do Senhor. Pregando a palavra do Senhor nas esquinas, nos púlpitos, no trabalho, de maneira pessoal, entre os vizinhos. Mas o Senhor Deus, Ele nos proporcionou a internet. A internet bem usada, bem aplicada, vai ajudar alguém. E se nesse vídeo aqui simples, mas com a palavra do Senhor, com intenção sincera, transparente, alcançar pelo menos uma pessoa decidir mudar por aquilo que ouviu, e mudar suas atitudes, se converter, nós já vamos ter atingido o nosso objetivo, o objetivo do Senhor, que é levar a palavra do Senhor. Obrigado, muito obrigado, valeu. Vamos lá, vamos seguindo em frente aqui, tá? Então aí, ó, onde você está? Eu vou tirar esse tema aqui, tá bom? Porque não é esse o tema e aqui foi um equívoco meu, tá? Olha aí, ó. Tiramos o tema, mas o nosso tema hoje é esse aqui, ó. O apontar do dedo, né? Você vê a figura ilustrativa aí, você tem um dedo apontando para você e 4 dedos apontando para aquele que está efetivamente fazendo esse gesto. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, versículo 2, porque da mesma maneira com que você julga, você será julgado. Ou apontar do dedo. E eu quero ir já para a prática, em Colossenses capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz assim, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu quero ler aqui o versículo 17 da tradução de James. Esses rituais são apenas sombra do que há de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Do que se trata aqui? Eu quero falar para você que ninguém, depois que você aceitou a Jesus, ninguém mais pode colocar cabresto em você. Ninguém mais pode limitar a sua visão
limitar os seus estudos e dizer, é desse jeito aqui, você deve colocar tal roupa, você deve se tornar judaizantes com aqueles rituais judaicos, porque isso aí é para os judeus. O cristão vive na dispensação da graça, enquanto o judeu ainda está na dispensação da lei. Jesus veio para eles, eles não quiseram, então Jesus se manifestou a nós. Nós estamos na graça. E o Senhor Jesus virá para o seu povo, para o povo judeu. Cada um no seu tempo, cada um no seu quadrado. Aí o versículo 14 diz assim, que é a ênfase, a parte basilar do capítulo 2 de Colossenses. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Quem é que riscou a cédula que era contra nós? Havia um decreto, havia uma sentença que era contra nós, né? Uma sentença de morte. Mas Jesus veio e rasgou essa cédula, né? E a qual de alguma maneira nos era contrária. Nós estávamos lascados, irmão. Nós estávamos perdidos, mas Jesus veio e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ora, Jesus faz um tremendo de um sacrifício, né? O Pai dá o seu Filho unigênito para morrer por nós, resgatar o homem da perdição, religar o homem com Deus. Não pode o homem estabelecer regras. Olha, você só vai ser salvo se você for por aqui, se você andar desse jeito, se você ritualizar. Não. O Senhor Jesus, ele nos resgatou da lei, o que nos acusava, né? E o versículo 15, e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15 nos traz uma palavra de poder, porque Jesus ele já venceu o inimigo, ele já venceu o diabo naquela cruz, despojou os principados e potestades e ali triunfou naquela cruz, triunfou nele mesmo. Ele, Jesus Cristo, foi o sacrifício vivo, foi o sangue de Jesus que foi derramado, tá? E nos dando o direito da reconciliação, de voltar a reconciliar com o Criador, de religar a criatura com seu Criador. Jesus fez o trabalho, nós estamos fazendo a limpeza. Bem, aí no versículo 16 diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Eu vou pegar a primeira parte desse versículo, ninguém vos aponte o dedo pelo que comer, pelo que beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ora, o sacrifício de Jesus é tão poderoso que eu faço essa pergunta, que nós vamos ficar aqui nos degladiando, dizendo que existem critérios. Ora, o critério para a salvação é seguir a Jesus Cristo, seguir os evangelhos. Aí lá no versículo 18, eu não coloquei aí, o 17 diz assim, esses rituais são apenas sombra do que há de vir. Está lá, coloquei primeiro ali, claro. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Sombra das coisas futuras. O que é sombra? A sombra você enxerga de um objeto que está vindo. Então não cabe a nós, nesses últimos dias, ficarmos apontando o dedo um para o outro. Porque o fim de todas as coisas encontra-se em Jesus Cristo. A nossa base, a nossa base de fé é a palavra de Deus. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo.
Ele é o autor da fé. A palavra do Senhor diz: ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, Jesus falando: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A base para a salvação está nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Daí derivam-se todos os outros, mas Jesus está acima de Paulo, Jesus está acima de Pedro, Jesus está acima dos apóstolos, dos discípulos. Basta que os discípulos sejam iguais ao seu mestre. O que encontramos em Paulo, e é maravilhoso, são conselhos doutrinários. Mesmo assim, ninguém pode ficar aí apontando o dedo para um ou para outro, porque o final de todas as coisas é Jesus, o princípio e o fim. Eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, disse Jesus no livro do Apocalipse. O 18 diz assim: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós. Não aceite que ninguém aponte o dedo. Foi o sangue de Jesus derramado por você. Você entregou a sua vida a Jesus? Continue em frente. Jesus te ama. Não deixe que ninguém coloque cabresto em você. Não deixe que ninguém coloque uma canga em você. Rédeas, como diz aqui no sul, e puxe você para lá, para cá. Venha, tem que ser desse jeito. O caminho é Jesus. E a Bíblia diz: eis que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí diz a Bíblia: fingindo humildade ou o culto dos anjos. É fácil, né, irmão? É fácil cobrar dos outros e não viver. Tem muita gente aí. Fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Querido, se está fora da Bíblia, é carne. Se está na Bíblia, é Bíblia. E aí Jesus é glorificado na tua vida. Jesus é glorificado quando você vai para o Evangelho e não aponta o dedo para ninguém e não deixa, não permita ser abalado por quem quer que seja que esteja apontando o dedo para você. Deus abençoe a sua vida.